Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Galerinha, hoje no nosso encontro vamos tratar de textos jornalísticos. Vem comigo que a gente vai ter muitos exemplos, vamos trazer algumas características desses textos jornalísticos, como são formados esses textos, como é que a gente produz um texto jornalístico. Vamos falar mais um pouquinho também sobre textos informativos, dar uma geral assim sobre o que é que esses textos nos trazem, quais as características, por que as pessoas procuram tanto por informação. E é claro, vamos praticar também. Então, vem comigo, que nosso encontro tá só começando, galerinha. Vamos lá, hein? Eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem. Nossa aula é a aula de inglês, a nossa English Class, que já está começando. Vamos tratar do conteúdo de hoje, textos jornalísticos. Então, vamos falar um pouco sobre notícias, sobre como as pessoas veiculam notícias, por que veiculam notícias, características de textos informativos e por aí vai. Hoje, dia 8 de julho de 2022, estamos aí nesse mês maravilhoso, mês das férias. Galerinha, o nosso roteiro de hoje são gêneros textuais em foco. E aí não vão ser contos e romance não, tá, galera? A gente vai tratar de texto jornalístico. E aí, galera, vamos praticar. Let's practice. É a prática que leva à perfeição. Não esqueça disso, hein? Quanto mais pratica, melhor fica. Não tem erro, hein? E aí, galera, lembrar das nossas habilidades. O que é que a gente vai desenvolver no encontro de hoje? Dá uma olhadinha aí, ó. No encontro de hoje, a habilidade que nós iremos desenvolver será a habilidade de número 3. Observa só. A habilidade de construir sentido global a partir de textos orais, olha só. Então, galera, é procurar, olha só, sentido geral, é procurar sentido global desses textos. Qual é a informação mais importante? O que é que esse texto quer dizer? E aí nós vamos, é claro, relacionar as partes desse texto ao seu assunto principal, ao seu conteúdo principal, verificando também as informações que são mais relevantes. Então é um trabalho também de selecionar essas informações, a seleção das informações que são mais importantes dentro do nosso texto. Beleza, gente? Então, vamos que vamos? Vamos lá, que nosso encontro está começando. Muito boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos, pessoal aí interagindo no chat. Coisa boa, hein? Sejam bem-vindos. A participação de vocês é muito importante, não esqueçam disso, hein? Quanto mais vocês participam, mais a nossa aula fica interativa e aí certamente fica muito mais legal para a nossa aprendizagem. Take a closer look, dá uma olhadinha mais de perto, olha só. Hoje nós vamos começar falando sobre informative texts. Olha só, textos informativos. Galera, o que é que passa na cabeça de vocês quando a gente pensa sobre esse tipo de texto? Texto informativo. Galera, um texto informativo é aquele texto que te traz informação sobre alguma coisa. Isso é um tanto óbvio, não é mesmo? Mas aí que tá, gente. Para um texto ser entendido como texto informativo, ele tem algumas características. Vamos dar uma olhada? Quais características fazem de um texto informativo? Vamos lá, olha só. Galerinha, eu trouxe aqui algumas ideias para que vocês fiquem atentos. Stay tuned. Olha só. Stay tuned. Fique atento, fique alerta. Olha só. Aqui nós temos um metatexto. Professor, o que é um metatexto? Metatexto, galera, é aquele texto que fala sobre si mesmo. Seu conteúdo se
explica, se auto-fala, se auto-rege. Observa só, esse texto fala assim, ó, What are informative texts? Então, o que são, nosso título, o que são textos informativos? Vamos dar uma olhadinha então. Tem aqui alguns pontos. O primeiro ponto diz que textos informativos são textos que têm a intenção de informar o leitor ou quem visualiza o texto, quem consome o nosso texto. Ah, professor, então quer dizer que o texto informativo é aquele texto que tem como função principal informar, tem como alvo principal a informação. E aí é claro, né, galera? Se é para informar alguém de alguma coisa, você precisa ter dados, você precisa ter argumentos, você precisa ter informação. Então, gente, algumas possibilidades, olha só, para essa explicação é o uso de descrições. Então, olha só, esses textos informativos, eles utilizam-se de fatos. Para quê, gente? Para descrever, descrição ou explicar sobre pessoas, sobre animais, sobre objetos, sobre eventos ou sobre fenômenos. Então imagina só, se você pega um texto que tem como foco falar sobre a vida de alguém. Então esse texto ele vai explorar, ele vai explicar sobre pessoas. Então se ele foca, por exemplo, na vida de uma personalidade do mundo do esporte ou sobre uma celebridade do mundo da música, nós temos aí um texto informativo cujo foco é sobre uma pessoa. Professor, e se eu quiser falar sobre animais, não tem problema. Quando se fala sobre pessoas, nosso texto é entendido como texto biográfico. É uma biografia. O que é uma biografia, galera? É a escrita, é o texto sobre a vida de alguém, sobre aquilo que aquela pessoa fazia ou fez durante a sua vida. Mas quando você fala sobre animais, gente, aí você já está se referindo aos animais. Você vai falar das características desse animal, você vai falar de como que esse animal vive, do que ele se alimenta, de seus tamanhos, cores e por aí vai. Então, texto informativo pode tratar, por exemplo, de explicar ou descrever animais. E se ele falar de objetos, professor, também é possível, pessoal. Textos descritivos sobre objetos. Por exemplo, em um manual. Se você pega um manual de instrução, é um exemplo de texto informativo. E ele vai te tratar sobre objetos. Ele vai te ensinar, por exemplo, a montar uma mesa ou a montar as peças de uma cadeira. Então, fazer esse tipo de descrição e explicação é importantíssimo. Explicar e descrever objetos, por exemplo. Professor, e se a gente trata, ao invés de objeto, trata de eventos? Também é possível, gente. E aí um texto informativo a respeito disso. Por exemplo, são textos sobre eventos históricos. Eu vou ler um texto sobre a Revolução Francesa. Eu vou ler um texto sobre a Segunda Guerra Mundial. É importante, gente, porque você está pensando a respeito destes eventos. E é claro, né? Explicações, descrições a respeito desses eventos, consequentemente, são informações. E é claro, no nosso mundo, quem tem mais informação tem mais conhecimento, tem mais chances de se sobressair, tem maiores chances de ter mais inteligência, não é mesmo? Informação, conhecimento, é tudo, é poder.
Então, gente, quando você trata de textos informativos sobre eventos, você pode pensar em eventos históricos, você pode pensar em eventos cotidianos, por exemplo, uma notícia, como você consegue visualizar ali do ladinho, ó. Uma notícia, uma news, é um exemplo de texto informativo. O que está acontecendo nesse momento do outro lado do mundo? Por exemplo, na invasão da Rússia em relação à Ucrânia. Por exemplo, um evento sobre o Talibã lá no Afeganistão. Ou um exemplo de evento aqui no Brasil. Esses exemplos são notícias que veiculam informações, que trazem informações do nosso cotidiano. São estes exemplos de textos informativos do gênero notícia. Além disso, nós temos também fenômena. Observa lá que a palavra fenômena, apesar de terminar em A, se encontra no plural, gente. Está falando de fenômenos. Professor, fenômenos da natureza, por exemplo, né, gente? Se você pensa em texto informativo, você pode ter informações sobre a geografia de algum lugar ou sobre como um fenômeno natural acontece. Por exemplo, o ciclo da água é um exemplo de texto informativo que você pode ler. O aquecimento global é um exemplo de texto informativo que você pode ler. Então, gente, como você percebe, a descrição e a explicação de textos informativos sobre pessoas, sobre animais, sobre objetos, eventos e fenômenos são características importantíssimas, características-chave desses textos entendidos como textos informativos. Professor, e outra característica desses textos, qual é? Você mostrou para a gente para que eles servem, para informar, e o que é que eles se utilizam. Fatos para descrever e explicar. Mas como é que eles se estruturam? Esses textos informativos usam linguagem clara e vocabulário técnico. Professor, como assim? Linguagem clara. Pessoal, clara porque não é difícil. Costuma ser algo mais simples. Professor, não é um texto informativo? É. Se eu estou trazendo informação para as pessoas, eu quero que essas pessoas entendam essas informações. Justamente, se é para a pessoa entender a informação, é importante que a linguagem utilizada seja uma linguagem simples, para que a pessoa não tenha dúvida daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo abordado. Por vezes é necessário, inclusive, um vocabulário mais técnico. Por quê? Porque se você está abordando algo muito específico, como a gente falou de eventos mais cedo, se você está falando de evento histórico, Segunda Guerra Mundial, quais são vocabulários técnicos a respeito daquilo? Você vai ter que falar sobre os partidos, por exemplo, partido nazista, partido fascista, tem que falar um pouco sobre o comunismo na Rússia, tem que falar um pouco sobre o liberalismo. Então, gente, tudo isso é vocabulário técnico. Outro exemplo de vocabulário técnico em textos informativos é quando você está falando sobre fenômenos. Está falando sobre fenômenos naturais, por exemplo. Você está falando sobre o fenômeno aquecimento global. Então, quando você fala sobre aquecimento global, você pensa em ação do homem, você pensa em poluição, você pensa em efeito estufa. Efeito estufa é um exemplo de vocabulário técnico. Ele é muito específico da área. Se você não tiver esse conhecimento, certamente você vai ter dificuldade de entender o seu texto. Tá bom, gente? Então é observar as características desse texto. Linguagem clara, objetiva, nada de ficar com muitos rodeios ou com expressões rebuscadas, expressões difíceis. E vocabulário técnico. Vocabulário técnico, por vezes, aparece, tá bom? Palavras que são chave, técnicas daquilo, tá bem? E aí aparece aí no nosso texto, para a gente finalizar,
alguns exemplos de textos informativos. Exemplos de textos, por exemplo, que trazem instruções. Um manual, por exemplo, um manual de uma peça, ou manual de como montar um carro, esse manual. Um tutorial. Instruções são textos informativos. Professor, e que tal relatórios ou relatos dentro de um newspaper? News, notícia, paper, papel, notícia no papel, jornal. Um jornal é um exemplo, um dos mais clássicos exemplos de texto informativo. É o jornal, newspaper. E outro exemplo são os artigos científicos, scientific articles. Artigos científicos são exemplos claríssimos de textos informativos. Estão aí para nos dar informação. Ok? É claro, através de uma pesquisa e através de um método científico. Gente, textos informativos. O texto informativo é aquele texto em que o escritor expõe brevemente sobre um tema, sobre um fato ou circunstância ao seu leitor. Trata-se de uma produção textual. Olha só, objetiva, ou seja, clara, não há muitas metáforas, ironias, uso de linguagem rebuscada. Não, a linguagem ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, direto ao ponto. Normalmente esse texto ele é feito em prosa, não costuma ser realizado em poesia, mas em prosa, com a linguagem clara e direta. Você não vai ver muitos exemplos de textos informativos que sejam utilizando linguagem indireta ou que utilizem algumas expressões mais rebuscadas ou difíceis de serem entendidas. Muito pelo contrário, textos informativos utilizam-se de linguagem clara, expressões simples, de maneira direta. Qual é o objetivo principal desses textos? Eles têm como objetivo principal transmitir informação de qualidade. Estando aí, olha só, ou pelo menos tentando estar isento de duplas interpretações. Por isso que o texto é utilizado para a produção desse texto, essa linguagem clara, para evitar que o texto seja interpretado de maneira equivocada, para evitar mal-entendidos. Tá ok, gente? Então essa é a função, é o principal objetivo, é o propósito de um texto informativo, é trazer informação. E essa informação, quando de maneira clara, objetiva, direta, ele vai ser isento de duplas interpretações. Ao contrário desses textos poéticos, textos literários, que vão utilizar essa linguagem conotativa, linguagem figurada, cheia de figuras de linguagem, o texto informativo não. O texto informativo costuma utilizar a linguagem denotativa. Professor, o que é denotativo? Denotativo é o sentido literal. É as coisas como elas são. Nada de ficar utilizando expressões difíceis ou ideias muito rebuscadas. Não, nada disso. É a utilização de expressões simples. Linguagem denotativa ou literal. Além de apresentar, olha só, o texto científico aí, ó, dados, referências, não havendo, olha só, não havendo a interferência de subjetividade. Texto isento de sentimentos, isento de sensações e apreciações que são do autor ou opiniões do autor. Isso aí, gente, é outra característica importantíssima. Referências, dados. Por quê? Porque são esses dados e essas referências que vão dar credibilidade ao seu texto. Um texto informativo, ele traz informação, ok, mas essa informação é uma informação de qualidade? É importante que você reflita sobre isso. Texto informativo traz informação, mas as informações
precisam ser informações de qualidade, pessoal. Não dá para você ter um texto informativo que te desinforma. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente um exemplo aí de fake news, pessoal. Fake news é justamente a contramão, é justamente o contrário dos textos informativos. É justamente tentando te enganar. É quando esses dados, essas referências, essas pesquisas que são realizadas tendem a fazer você comprar uma ideia. Elas são tendenciosas, pessoal. E aí, é claro, você precisa estar de olho, você precisa estar de olho aberto, muito atento, para não cair nas fake news, tá, pessoal? Não cair nas fake news. É importantíssimo, tá bom? Então, vamos pensar então sobre algumas características do texto informativo. Olha só, o autor de textos informativos, ele é o transmissor que se preocupa em relatar as informações de maneira objetiva e verossímil. Professor, o que é verossímil? Verossimilhança, pessoal, é o compromisso com a verdade. Um texto que é verossímil é um texto verdadeiro, é um texto que traz consigo esse compromisso com a verdade, tá bom? No caso das notícias, por exemplo, o texto fica encarregado de transmitir esta informação aos receptores, o escritor e os receptores, ou seja, leitores, de maneira objetiva, alheia à sua subjetividade. Isso é importante também, tá, galera? Objetividade quer dizer o quê? Alheio a ele, ou seja, alheio à subjetividade. O texto, mais uma vez, é escrito em prosa. O texto informativo apresenta dados e esses dados fazem com que ele seja credível, ou seja, dão credibilidade ao nosso texto. Beleza, gente? Então aqui tem características de textos informativos. Além disso, veículos de informação, por exemplo, jornais, revistas, entrevistas, são todos exemplos notórios, exemplos-chave de textos informativos. Então, galera, esses exemplos aí, olha só, são os mais notórios, são os mais visíveis. Todo mundo encontra. Quando pensa em texto informativo, pensa logo, texto jornalístico. Por isso que eu estou trazendo para vocês como tema da aula de hoje. É importantíssimo a gente lembrar deles. Além deles, nós temos os livros didáticos, as enciclopédias, os verbetes dentro de um dicionário. Também são exemplos de textos informativos. Eles vão dar informação para o leitor, eles vão trazer essa informação. Nós temos também, olha só, os artigos científicos, textos técnicos. Estes também são considerados textos informativos, embora esse gênero textual seja costume ser identificado como gênero também textos expositivos argumentativos. Porque quando você traz artigo científico para a roda, pessoal, o artigo científico ele pode ter esse caráter quantitativo ou qualitativo. E ainda a junção das duas coisas. Quali-quantitativo, tá bom? Então, quando isso acontecer, você tem que perceber essa exposição e argumentação do texto. Porque se ele for mais quantitativo, ele não vai precisar de tanta argumentação assim. Já se ele for mais qualitativo, ou seja, se ele prezar mais pela qualidade das informações que são veiculadas, aí não. Texto qualitativo, ele precisa de ter mais exposição de ideias, mais argumentações sobre aquele assunto. Então, essa é a diferença entre texto científico, que utiliza método qualitativo, ou método quantitativo. Quantitativo, aquele que se refere a quantidades, números. Qualitativo, que se refere à qualidade de alguma coisa. Beleza, gente? Aqui eu tenho então um exemplo, olha só.
Esse exemplo aqui, galera, é bem legal para você perceber que não é só texto jornalístico que é exemplo de texto informativo. Observa só. Esse aqui começa assim, ó. Pronoun, noun. Salvar a palavra, save the word. Aqui aparece a palavra divididinha, a pronúncia e a definição. Pronome, tá no plural, pronouns, olha aí o S, pronomes. É uma pequena quantidade de palavras como eu, ela, ele, você, it, we ou ainda they, utilizadas dentro da língua, usadas para substituir nomes ou adjuntos nominais, sintagmas nominais. E, é claro, seus referentes são nomeados e compreendidos a partir de um contexto. Professor, que exemplo é esse? Isso é um exemplo de texto informativo. Professor, eu observando aqui a fonte, observando a minha fonte, eu consigo perceber www.merriam-webster.com Dictionary. Ah, professor, então aqui é um exemplo de palavra que foi encontrada em um dicionário. Perfeito. Que é uma palavra que foi encontrada no dicionário, que é o trecho de um dicionário, gente. E foi retirado desses dicionários online aí, ó. Merriam-Webster. Esse é um dos dicionários mais famosos da língua inglesa, tá bom, gente? É o Merriam-Webster. Se você tiver a oportunidade de procurar alguma palavra, alguma referência, essa é uma boa possibilidade para você, tá? Um bom exemplo de dicionário online é o Merriam-Webster, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Pessoal, qual é um bom dicionário online? Tá aí. E aqui, então, gente, dá para perceber que aqui é o que a gente chama de Dictionary Entry, ou um verbete, tá ok, gente? O que é o verbete? É quando você não entende uma palavra e você a procura em um material de referência. No caso aqui, o material de referência que foi utilizado foi o dicionário, tá bom, gente? Esse gênero verbete, pessoal, ele costuma ser identificado nos dicionários, tá bem? E ele tem algumas características. Professor, qual é a característica de um verbete? Olha só, ele costuma trazer a classificação dessa palavra, costuma trazer a pronúncia dessa palavra, a separação silábica da palavra e, principalmente, costuma trazer a definição dessa palavra. Gente, quando você fala em verbete, você deve lembrar que você vai ter duas possibilidades. Você vai ter o verbete de dicionário, que é considerado monolíngue, ou aquele considerado bilíngue. Como assim, professor? Explica aí para a gente a diferença. Explico sim. Um dicionário monolíngue é aquele que utiliza apenas um idioma. Então, se você procura um dicionário na língua portuguesa, por exemplo, um dicionário Aurélio, e você encontra a palavra pesquisada, a palavra está em português e a definição daquela palavra também vai estar na língua portuguesa. Por outro lado, se você tem um dicionário bilíngue, ele vai te trazer a informação em dois idiomas. Por exemplo, se você procura uma palavra em inglês e procura por aquela palavra equivalente a ela na língua portuguesa, você utiliza, então, um dicionário bilíngue. Tá ok, gente? Professor, esse exemplo aí do nosso quadro, no nosso slide, é um exemplo de texto, ou melhor, de dicionário monolíngue ou bilíngue? Esse aí é um exemplo de dicionário monolíngue, pessoal, porque só tem uma língua, só tem um idioma. Ah, professor, mas está todo em inglês. Pois é. Então, a língua inglesa explicando a si mesma é um exemplo também de metatexto, tá ok, gente? Então, é a língua inglesa explicando uma palavra da sua própria língua, utilizando a língua. Então,
está explicando a definição daquela palavra, mesmo que no mesmo idioma. Então, é um exemplo de dicionário monolíngue. Professor, qual então o que você sugere para a gente? O que é melhor? É um dicionário bilíngue ou um monolíngue? Vai depender, é claro, da sua capacidade, da sua competência linguística. Ah, professor, tenho muita dificuldade com o inglês. Eu prefiro perceber as palavras que são parecidas, as palavras que são próximas da língua portuguesa. Tudo bem. Então você vai trabalhar melhor com o dicionário bilíngue. Ah, professor, já consigo me expressar melhor na língua, já consigo falar inglês, algumas expressões, eu já consigo entender algumas partes em um filme ou em uma música, já consigo ler alguns trechos de livros em língua inglesa. O que é que você me sugere? Ah, então eu sugiro para você, meu querido aluno, um dicionário monolíngue que em inglês te explique a definição de alguma outra palavra utilizando ainda a língua inglesa, tá bom? Sem fazer o uso de traduções. Vamos então, gente, para um outro exemplo. Olha só, aqui agora nós temos um texto um pouquinho mais extenso. Observa só. Esse aqui é um exemplo de texto jornalístico informativo. É uma reportagem. Dá uma olhadinha. Você tem aqui embaixo na sua fonte, ó, cnn.com. Então, aqui foi onde foi retirado o nosso texto, é a nossa fonte. Observa que nós temos algumas características. A primeira delas é o nosso título. Observa aí o título do nosso texto. Taliban members escorted Americans to gates at Kabul airport in secret arrangements with US. Além disso, nós também temos as autoras, quem escreveu esse texto. Quando esse texto foi veiculado, no caso, ele foi veiculado no dia 1º de setembro de 2021. As autoras do texto foram a Barbara Starr e a Brianna Kehler, utilizando o veículo da CNN para poder transmitir estas informações. Vamos ler então o texto? Olha só. O título já diz que membros do Talibã escoltaram alguns americanos até as portas da cidade de Cabul, no aeroporto de Cabul. Isso tudo foi feito em segredo, em um arranjo secreto. Foi feito aí, olha só, um arranjo para que isso acontecesse. E o arranjo foi feito com os Estados Unidos. Então, gente, aqui é meio que chocante, porque a gente pensa em duas coisas diferentes, dois povos diferentes e tal, em lados opostos, mas a gente lê o texto para a gente entender melhor. O título do texto costuma ser aquilo que a gente entende por headline, ou seja, a nossa manchete, headline, a manchete, ou seja, aquilo que mais chama a atenção dentro do nosso texto, para que o leitor continue, o leitor leia o texto completo, leia o texto na íntegra. E a gente vai assim, ó. O Talibã tem missões de escolta que já aconteceram no passado, olha só o ED, abre parênteses, ou melhor, abre aspas, several times a day, várias vezes por dia. Cuidado que several parece severo, mas não é. Several significa várias vezes por dia. Isso aí de acordo com um dos oficiais. Galera, aqui quando você abre essas aspas, você diz a fala de alguém. A fala literal, a fala ipsilitre, letra por letra dessa pessoa. Observe aí, ó, que essa fala de um oficial dá respaldo, dá credibilidade. Não foi qualquer pessoa que disse, foi um oficial, a pessoa estava lá, estava vivendo a situação. One of the key master points, um ponto-chave disso tudo foi um ministro do interior. Olha só, a Ministry of Interior Building. Um ministro do interior. Building, pessoal, é a ideia de construir. Ele estava, olha só, construindo tudo isso, toda essa ideia de fora das portas do aeroporto, lá pertinho de onde as forças americanas poderiam facilmente observar estes americanos se aproximando. Então, gente,
os americanos foram notificados com várias mensagens para onde poderiam se encontrar. A galera tá só descrevendo toda a situação para que te traga a informação de maneira mais precisa. Olha a segunda parte do texto. It worked beautifully. Tem aí aspas novamente. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que deu certo, que funcionou? Isso que foi dito por um oficial, que ele disse isso a respeito desse arranjo para trazer pessoas americanas para fora do país. Então, gente, aqui mais uma vez é um recurso para dar credibilidade à notícia. Não foi qualquer pessoa que disse, não é a opinião de alguém qualquer. É a opinião de uma pessoa que está lá dentro, que está vivenciando tudo aquilo. Terceiro parágrafo, mas, olha só, contraponto, oposição de ideias, mas os americanos, aqueles que criaram essa network que não é oficial, toda essa rede não oficial para ajuda de pessoas afegãs e pessoas americanas, está encontrando aí, olha só, essa route out, essa rota de fuga, essa rota para sair do Afeganistão. Esse pessoal, olha só, eles têm ouvido coisas diferentes destes homens vulneráveis, destes homens e mulheres e famílias vulneráveis que eles estão tentando guiar para a segurança. Então, gente, dá para perceber aí um outro ponto que dá credibilidade ao nosso texto. O texto não traz informação de uma perspectiva só, a partir de um viés único. Não. O texto traz aí, ó, um contraponto. Por outro lado, olha só, tem um outro grupo de pessoas que entende diferente, que pensa de maneira diferente. Tem um outro grupo de pessoas que sofre a mesma situação, mas age de maneira diferente, olha só. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E essas pessoas, olha só, têm uma nova perspectiva. Não é tão fácil para essas pessoas. Então, gente, a gente espera das próximas sessões dentro do texto. Por que é tão difícil assim? Por que para essas outras pessoas não foi tão fácil, não funcionou tão simplesmente essa rota de fuga? Tá bem? Então, gente, aí dá para você perceber mais uma característica do texto. Então, o texto traz, inicialmente, um panorama geral, traz aí, olha só, a fala das personagens, a fala das pessoas a respeito daquele tema, olha só, deu certo, aconteceu, acontece algumas vezes por dia, várias vezes durante o dia, e aí no final a gente faz um contraponto. Olha só, não é assim para todo mundo. Para algumas pessoas pode até estar dando certo, mas para outras nem tanto. Então, gente, nessa última parte, nesse terceiro parágrafo, a gente percebe aí uma outra perspectiva. Aí, gente, já vai aguçar esse nosso sentido crítico como leitores. Para todo mundo é assim? Não. Para algumas pessoas isso não acontece. Tá bem, gente? Então esse aqui foi um exemplo de texto informativo, texto jornalístico, tá bem? Mais uma vez, quem escreveu esse texto, quem trouxe o texto aqui, não foi o professor Adriano, quem elaborou esse texto, quem elaborou foi a CNN, eu só fiz fazer o recorte para vocês, eu só peguei o texto e trouxe para que a gente pudesse debater no nosso encontro de hoje, tá bom? Pessoal, eu vou deixar esse outro texto aqui, esse segundo texto, para a segunda parte do nosso encontro. Como vocês já sabem, nossa aula de sexta-feira é dividida em duas partes, é dividida em dois encontros. Então, na primeira parte, a gente viu, olha só, algumas características dos textos informativos. Vimos para que servem esses textos, que informações esses textos trazem, quais recursos esses textos utilizam para poder convencer a gente, para informar a gente daquilo. E aí agora a gente viu alguns exemplos também, como é que esses textos se organizam, por que esse texto é feito dessa forma ou daquela outra forma.
Então, gente, eu já mostrei um exemplo e agora a gente vai fazer esse segundo exemplo aqui. Mas antes de fazer o exemplo que está aí no quadro, primeiro a gente faz aquele intervalo que vocês já conhecem. É rapidinho, são só 3 minutos. É o tempo de beber uma água, esticar um pouquinho as pernas e retornar, para a gente não perder o fio da meada, para a gente não perder o conteúdo do nosso encontro de hoje, tá bom? Então vamos de intervalo e já já a gente retorna. Vejo vocês em 3 minutinhos. Até já!